Hello guys, eu sou a Teacher Luísa do Next Level e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre 7 palavras que não têm tradução para o português do inglês. A gente usa no dia a dia e eu quero falar para vocês sobre elas. Vamos lá! É de costume nosso, da nossa geração inclusive, usar muitas palavras que são americanas ou em inglês no geral no nosso vocabulário. A gente está falando tudo em português e de repente vem uma palavra em inglês. E isso porque a gente se apropriou dessas palavras, né? Elas não têm tradução literal, ou se tem uma tradução, a gente prefere falar em inglês por uma questão de ter toda essa cultura em volta, da pessoa já entender o feeling por detrás, por exemplo, o feeling por detrás, né? Então, hoje eu vou falar sobre algumas palavras e talvez você não saiba o significado, ou talvez você saiba na hora de usar, mas você não sabia de onde veio e tal. Então, a primeira que eu queria falar é a palavra friend zone. Friend zone, se você não sabia, curiosidade aqui, começou com o Joey, de Friends. Ele foi a primeira pessoa a falar friend zone. It's never gonna happen. What? You and Rachel. Why not? Because you waited too long to make your move and now you're in the friend zone. E significa aquela amizade que vocês começam e você já coloca a pessoa na friend zone, na zona da amizade, ou seja, não tem interesse algum mais por aquela pessoa. Talvez você até achava ela bonitinha no começo, mas depois você ficou tão próxima, tão amigo que não tem mais interesse nenhum. Então isso é você colocar alguém na friend zone. É bem comum isso acontecer. Isso acontece toda vez que... A segunda palavra que eu quero trazer é bromance. Para as menininhas que gostam muito de boy bands, ou então para quem gosta de alguns seriados, assim, é comum a gente falar sobre bromance, que é a junção das palavras brother, irmão, e romance, romance. Então, é aquela situação quando dois caras estão muito próximos, eles são tão amigos que começaram a zoar meio que um romance, só que a gente sabe que não existe nada amoroso ali, então não dá pra falar romance, logo é um bromance, é aquele cara que você confia com todos o seu corpo, que você consegue contar como um irmão de verdade. Então você pode falar que você tem um bromance. Yep, it's officially a bromance. A gente ainda não inventou uma versão dessa para mulheres. Gostaria que tivessem aí inventando. Obrigada. Não. A terceira palavra todo mundo conhece, até minha mãe conhece, é o famoso spoiler. O que é o spoiler? Spoiler é quando você vaza uma informação que não era para vazar. Spoiler é quando você conta a parte de uma série que a pessoa está assistindo, ou quando você conta o final do filme, quando você fala para a pessoa que no final ele não vai ficar com a mocinha, ou que o protagonista morre. Sim, pode ser tudo isso, mas o significado de spoiler é que alguém estragou alguma coisa. Spoil é estragar. Então, se você falar que você recebeu um spoiler, alguém estragou alguma coisa pra você. Então, por exemplo, se alguém te contou que o protagonista morre, você provavelmente estragou o filme pra você, né? E é por isso que a gente fala spoiler. E aí tem aquela até expressãozinha, spoiler alert! Spoiler alert! Que é sempre que a gente tá num vídeo, alguma coisa assim, a pessoa vai dar um spoiler, você pode, sei lá, tampar o ouvido ou alguma coisa pra você não ter o seu filme ou série ou que seja arruinado. A próxima palavra que eu quero trazer é hater. Você já ouviu a música da Taylor Swift? Editor, bota pra eu não ficar no vácuo? Gratidão. Então, hater. O que é hater? Vem da palavra hate, que é ódio. Hater seria o odiador.
Eu nunca ouvi ninguém falar odiador. Nosso amigo aqui, professor Fabiano, disse que existe, mas a gente nunca fala isso, né? Hater é muito mais legal. Então, o hater são aquelas pessoas que não querem te ver subindo, entendeu? Talvez você não tenha haters, porque talvez você não seja tão importante assim, mas os famosos, normalmente, eles têm os haters, né? As pessoas que não gostam, as pessoas que falam mal, e a gente fala o haters gonna hate. Haters gonna hate. Os haters vão odiar. A próxima palavra é crush. Crush. Que a gente gosta de falar crush, né? Por favor, não fala assim não, tá? Então, crush, o que é crush? A gente falava paquerinha, fui muito julgada porque eu ainda não tinha colocado crush na minha língua, no meu vocabulário, eu ainda falava o meu paquerinha. A gente fala o menino que eu tô afim, ou a menina que eu tô afim. A gente pode falar o gatinho da minha escola, o bombonzinho, não sei. Tudo isso ficou passado quando chegou crush. Crush, então, é a sua paixonite, a sua paixãozinha. A gente tem algumas palavras que juntaram com crush pra, categorizar o seu tipo de crush. Então, você tem o celebrity crush, que é a sua crush no meio das celebridades. Ela não é real, é só um platônico, alguma coisa assim. A gente tem o crushzinho da faculdade, o crushzinho da igreja, o crushzinho de algum lugar, que seria aquela pessoa que você se interessa de alguma maneira. E a gente usa sempre muito isso com os jovens, né? Entre os jovens. Eu já não uso tanto, porque já não sou tão jovem. Ainda falo paquerinha de vez em quando. E a última, mas não menos importante, é a palavra brunch. Brunch. O que é brunch? É a mistura de breakfast, café da manhã, com lunch. Talvez você já até sabia o que era brunch, mas você não tinha parado para pensar que vem da mistura de duas palavras, brunch e lunch. Então, quando a gente junta essas duas meals, essas duas refeições, nós temos o brunch, que é uma mistura. Ele tem um pouco das comidas do café da manhã, então você vai encontrar pão, ovos, bacon, que é o famoso café da manhã dos Estados Unidos. E aí você vai encontrar algumas coisas do almoço, por exemplo, uma salada, por exemplo, alguma bebida alcoólica até. Então, ele acontece ali naquele período, tipo 11 horas da manhã até um meio-dia. Esse é o período do brunch, que seria um almoço mais cedo, né? E você pode aproveitar da comida das duas refeições, que na minha opinião são as melhores refeições. Eu não consigo escolher entre café da manhã, breakfast e lunch. Então, brunch é muito gostoso. Tem muitos lugares que servem o brunch, e aí varia, né? Pela cultura, de onde eles pegaram. Então, a sausage é muito comum, que é aquela salsicha, não é uma salsicha, é mais uma linguiça diferentinha. Eles fazem o bacon mais o ovo apimentado, porque de manhã talvez a pimenta não caia tão bem, mas no brunch já rola. Então, existe aquelas combinações um pouquinho mais exóticas, colocar alguma coisa doce com a salgada. Então, às vezes eles colocam, por exemplo, um donut que é super doce, e aí logo em seguida o bacon. Então, dependendo, assim, pode ser bem pesado, mas eu acho uma refeição super gostosa, tá super em alta, inclusive fazer casamentos com brunch, né, e tudo mais. Nós temos mais outras palavras que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente até prefere usar a versão em inglês, né? Brainstorm, que seria a chuva de ideias, seriam aquelas... quando você vai reunir todas as ideias para você falar numa empresa, por exemplo, no seu time ali, e você quer fazer um brainstorm. Então, você quer juntar um monte de ideia para você depois selecionar qual vai ser a melhor para suas estratégias, para os seus planos. Também tem cringe, que é aquela pessoa mais breguinha, mais que fala paquerinha e tal. Então, tipo, cringe é bem comum agora, tá bem trending, né? Então, trend é aquilo que tá em alta, é aquilo que tá no trend, né? A gente fala o trend, que é aquilo que tá em alta, literalmente é isso. Então, a gente tem várias palavras, principalmente por conta da internet. A internet nos ajudou a agregar esse tanto de palavra em inglês no nosso vocabulário, e acaba sendo bom pra gente
para nós, para vocês que estão aprendendo o inglês. Eu espero que vocês tenham usufruído dessas novas palavrinhas, que vocês tenham entendido pelo menos o significado, se vocês já usavam ou se vocês não usavam, que vocês passem a usar, que vocês não sejam cringe como eu e que vocês usem a palavra crush. Eu fico por aqui, espero que você tenha aproveitado. Nos siga nas redes sociais, @nextlevelpe. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e see you!